Olá, meu amigo, minha amiga! Resolução de questões Bancasesp para você futuro, para você futura servidora do INSS, edital no forno. Venha, edital, venha! Vamos lá então, gente, ó. E hoje eu preparei aqui questões sobre a Lei 8.112 de 90, o seu regime jurídico, o regime jurídico dos servidores públicos civis federais. Yes! Vamos lá então, primeira questão. Idade mínima de 16 anos e quitação das obrigações eleitorais são requisitos para investidura em cargo público. Errado por quê? Errado por quê? Se vocês notarem, lá no artigo 5º da Lei 8.112 de 90, quais são os requisitos básicos para que você ocupe um cargo público? Requisitos básicos: idade mínima, 18 anos, nacionalidade brasileira, quitação com as obrigações militares eleitorais, aptidão física e mental e a escolaridade exigida para aquele cargo público. Ou seja, a idade mínima de 16 anos não é um requisito. Por mais que a quitação com as obrigações eleitorais, ela seja um dos requisitos. Espera um pouquinho, professor. Requisitos básicos: idade mínima 18 anos, nacionalidade brasileira, quitação com as obrigações militares eleitorais, beleza? Mas o quê? Aptidão física e mental para o cargo e escolaridade para aquele cargo. Além destes requisitos básicos, a lei pode estabelecer outros, por exemplo, altura mínima para o cargo, por exemplo, idade mínima, pode, desde que exista uma correlação lógica entre a nova atribuição, aliás, entre a nova exigência e a atribuição do cargo, e desde que haja previsão legal, tá? Para que sejam estipulados outros requisitos para que você ocupe um cargo público, tem que ter previsão legal, não basta a previsão no edital, e tem que ter uma correlação lógica entre a exigência e a atribuição do cargo e não por mero capricho. Legal. Vamos lá então, mais uma questãozinha. Foi. Vamos lá. O servidor responde apenas, olha a expressão taxativa, ó. Geralmente uma expressão taxativa que não dê margem a exceções, quase sempre tornará a questão incorreta, que é o caso aqui, tá? Já adiantando. O servidor responde apenas administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições, o qual pode ensejar a aplicação da penalidade disciplinar, até mesmo de demissão, que deve sempre mencionar o fundamento legal e a causa da sanção. Errado por quê? A própria Lei 8.112, ela prevê que, no que tange às responsabilidades do servidor público, pelo exercício irregular do cargo, ele pode responder criminalmente por eventuais crimes praticados, por exemplo, corrupção passiva, por exemplo, condescendência criminosa, por exemplo, peculato. Ele pode responder civilmente por eventuais danos praticados, aliás, provocados a terceiros ou ao próprio Estado, e pode responder o quê? Administrativamente lá pela prática de infrações disciplinares. Então espera um pouquinho. O servidor público, por uma mesma conduta, pelo exercício ilegal do cargo, ele pode responder criminalmente, eventuais crimes contra a administração pública, civilmente, por danos provocados e também de forma administrativa, pela prática de infrações disciplinares. Mas, professor, espera um pouquinho. Eu li em algum lugar que o Brasil proíbe o bis in idem, a dupla punição pelo mesmo fato na mesma esfera. Correto. Não seria ilegal, não seria um bis in idem, ele não seria punido mais de uma vez pelo mesmo fato? Atenção, por quê? Realmente o Brasil proíbe o bis in idem, só que o bis in idem é a punição pelo mesmo fato na mesma esfera. Aqui ele será punido mais de uma vez, pelo mesmo fato, só que são esferas o quê? Distintas. Ele será punido na esfera penal, numa ação penal, na esfera administrativa, obrigado a indenizar o lesado, e na esfera, aliás, na esfera civil, obrigado a indenizar o lesado, e na esfera administrativa, por eventuais aqui infrações disciplinares. Então não será bis in idem, por quê? Eu concordo. São várias punições pelo mesmo fato, só que são esferas distintas. Esfera criminal, uma, esfera administrativa, duas, e esfera civil, a terceira, tá? Mas a questão aqui é errada porque existem outras esferas de sanção. Paro por aqui, um beijo no coração, até a próxima, valeu!